Fala galera, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a leitura diária e hoje meu comentário é sobre 2 Coríntios de 6 a 9. No capítulo 6 a gente vai ver um momento em que Paulo estava sofrendo perseguições, mas mesmo em meio a tantas perseguições ele preocupa com a igreja de Coríntios. E aí ele vai mandar uma carta para aquela igreja que era tão complicada nas primeiras cartas dele a Coríntios. E agora a gente já vai ver uma situação diferente na vida cristã. No capítulo 6, no versículo de 6 a 10, a gente vai ver um pouco da narração do sofrimento que Paulo estava passando por aquele momento e que como ele conseguia ver que a ação de Deus e como ele conseguiria se alegrar em tudo aquilo. Ele fala, olha, eu estou sofrendo, mas eu me alegro porque minha alegria está no Senhor. Então, tudo isso que eu estou passando é algo passageiro e a questão é mais o reino e a obra do Senhor. Então, a gente vai ter essa primeira lição de Paulo, que mesmo em todo sofrimento, ele consegue ver a mão do Senhor e ver que é uma questão que ele precisava passar para que a obra do Senhor fosse feita. A partir do verso 14, a gente vai ver Paulo dando conselhos sobre a questão dos crentes e seus relacionamentos profundos com descrentes. Essa associação que às vezes alguns crentes de Corinto estavam tendo com pessoas que não eram do ciclo de fé. Qual é a questão aqui? Paulo não está falando para não se relacionar com as pessoas do mundo, mas está falando sobre uma questão de relacionamento profundo. E pensar que o pessoal daquela região eram novos crentes, viviam numa cultura totalmente diferente pregada pelo Evangelho. E quando o Paulo está falando isso, ele sabia da cultura daquele povo e sabia que eles precisavam andar com os seus. E uma coisa que Paulo alerta, ele vai falando assim, ó, existe alguma coisa errada quando um crente tem associações com os ímpios. Então, há alguma coisa errada quando as nossas associações, nossos relacionamentos profundos são muito mais com os ímpios do que aqueles que são do ciclo de fé. A partir do capítulo 7, a gente vai ver um momento que Paulo vai falar sobre a alegria das notícias que ele tem recebido de Coríntios. Por quê? Antes ele mandou uma carta para aquela igreja quando ela tinha problemas teológicos, problemas de divisão dentro dela e muitos outros problemas de moralidade. E Paulo recebe provavelmente, pelo jeito que ele fala, ele recebe notícias que o pessoal da igreja recebeu aquelas advertências e aquelas advertências foram ouvidas de bom grado e passava por uma transformação a igreja a partir desse momento. Então Paulo vai falar sobre como ele ficava alegre da sua advertência ter sido bem recebida em meio à igreja. Por fim, no capítulo 8, a gente vai ver sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Paulo vai falar sobre o exemplo da Macedônia, que contribuía com generosidade, que agora a igreja de Jerusalém passava por um momento difícil de perseguição, de dificuldade entre os cristãos, e que agora era a hora do pessoal de Coríntios fazer uma oferta e demonstrar a generosidade. E qual que é a questão mais importante? Que ele vai colocar a oferta e o dízimo como uma prova, como algo que é uma oportunidade. Ele usa o exemplo do semeador, que o semeador colhe as sementes e ele vai ter a resposta, um crescimento, vai ter as plantas que vão dar bons frutos. E assim também é como o crente que consegue abrir mão do seu dinheiro em prol do outro ou em prol do reino. Porque quando nós doamos, dizimamos ou ofertamos com generosidade, nós teremos os benefícios. E vamos lembrar que esses benefícios não falam só da nossa vida terrestre, mas também na nossa vida posterior na glória. Por hoje é só, espero que continuem firme na leitura e mais uma vez a pergunta, você já leu a sua Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?